Boa noite a todos. É, mais uma quarta-feira de tais UTIs intensivas. Nós estamos aqui contando hoje com a presença de um amigo de longa data aí, que é o professor Dr. Marcelo Alcântara, que é médico pneumologista pela Unifesp e intensivista pela MIB, tem PhD pela Universidade Federal de São Paulo, pela Unifesp, né? Uhum. Professor associado de pneumologia e terapia intensiva da Universidade Federal do Ceará. Recentemente, no advento da pandemia, o Marcelo desenvolveu um projeto bem legal aí, que foi o Capacete Elmo, que terminou sendo premiado aí com um prêmio Euro aí de prêmio Euro para inovação em área de produtos de saúde, né? E também, durante a pandemia, foi superintendente da Escola de Saúde Pública de Ceará para o enfrentamento da pandemia. E, durante muito tempo, também foi instrutor do Venuto. Não sei se ainda é, né, Marcelo? Acho que Foi muito tempo, instrutor, agora não mais. é. E, além de ser nosso amigo de longa data, aí, e uma das maiores autoridades aí em ventilação mecânica, tanto invasiva quanto não invasiva, na nossa comunidade, que vai nos dar aí prazer de assistir uma das suas brilhantes apresentações, focado nesse caso aí em ventilação não invasiva e com destaque aí para o projeto que ele desenvolveu aí, o Helmet, que é chamado de Elmo. Então, Marcelo, fica à vontade e a tela e o microfone são seus aí para você fazer sua apresentação. Obrigado aí por ter aceito o convite. Bem-vindo aí, Marcelo. Muito obrigado, querido Ciro, aí pela introdução, Derlon Rezende, cumprimentar os demais, né? Ricardo, que estava conversando comigo agora há pouco, Matheus, Fernando. Então, prazer estar aqui com vocês hoje. Realmente achei muito interessante essa ideia que vocês tiveram de unir várias instituições do Brasil, né, para fazer essa discussão. E vamos aproveitar esse momento. Eu, particularmente, me sinto muito feliz de ter sido convidado por essa oportunidade de apresentar um pouco do que a gente desenvolveu aqui no Ceará e também uma visão mais contemporânea do que mudou na ventilação não invasiva, né? Esse primeiro slide aqui, ele mostra que a ventilação não invasiva, ao contrário da invasiva, da intubação, ela é muito heterogênea, né? Por quê? Porque as interfaces que a gente utiliza com suporte de pressão positivo podem variar muito. Desde uma máscara nasal, simples, passando por uma máscara que a gente chama de full face ou facial total, aqui com um conector para ligar no ventilador de UTI, até um capacete. Esse aqui é um paciente usando o capacete que a gente desenvolveu aqui no Ceará, o Elmo, né? Em que se aplica um CPAP aqui, confortavelmente instalado, lendo um tablet aqui. Então, realmente é muito diferente da ventilação invasiva. Então, a mesma interpretação que a gente faz da literatura e os avanços recentes tornam essa modalidade de suporte bastante dinâmica. Ela vem evoluindo nas últimas décadas. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Não está passando. Vamos lá. Aqui. E aí eu queria focar, realmente pedir licença para vocês para focar num tema específico. A gente poderá até falar de insuficiência hipercápnica no final, mas embora o modelo de insuficiência hipercápnica mais em que se aplica mais é a DPOC, né, doença pulmonar obstrutiva crônica exacerbada, eu vou focar aqui mais na insuficiência hipoxêmica, né, onde realmente houve uma mudança recente na abordagem desses pacientes, muito por conta da pandemia, certamente, né? E essa disfunção pulmonar que leva à hipóxia, com lesão do parênquima, vai produzir essa hipoxemia muito grave, uma redução acentuada da PO2. Na maioria dos casos, se o paciente tiver alguma reserva muscular ventilatória, ele vai hiperventilar, né, em resposta à hipóxia, reduzindo o PCO2 dele, até causando uma hipocapnia, né? Então, eu vou focar na insuficiência hipoxêmica, que vai ser o escopo principal. No final, a gente pode voltar para outras condições. E a tempestade da pandemia pela Covid-19, ela gerou inovações disruptivas, eu diria, no suporte não invasivo ao redor do mundo.
a gente ainda não conheceu tudo que foi desenvolvido em vários países, em vários locais, né? A gente desenvolveu o Elmo aqui em Fortaleza, mas a gente tem outros capacetes que surgiram pelo Brasil também. A gente tem uso de máscaras de diferentes tipos que foram desenvolvidas ou adaptadas. Então tem muita coisa ainda saindo agora na literatura. Mas qual é a grande questão que está subjacente a um uso da ventilação não invasiva numa insuficiência hipoxêmica aguda? E vamos tomar a COVID-19 como modelo, né? A grande questão é a PSILI, né? A Patient Self-Inflicted Lung Injury, seria a lesão pulmonar autoinduzida, que vem sendo considerada, embora haja alguma controvérsia se ela de fato existe, tal qual a gente aprende nos congressos, né? De que você teria uma situação de lesão pulmonar inicial, a gente está vendo aqui uma tomografia de um paciente numa fase inicial de COVID-19, então, um insulto inicial ao pulmão produz, em certo grau, edema intersticial, edema pulmonar, que altera a mecânica e a troca gasosa, cuja resposta do centro respiratório vai ser aumentar o drive ventilatório, e quando esse drive aumenta, a gente tem aumento do esforço muscular, um aumento do swing ou da variação dessa pressão intrapleural, que a gente mede aqui através do esôfago, então aumenta a variação de pressão intratorácica, o paciente tenta aumentar o volume corrente dele, e ele acaba produzindo pendelust e reduzindo a pressão alveolar, e entra num círculo vicioso de amplificar essa lesão. De tal forma que essa PSILI poderia ser, novamente, ainda não tem uma prova definitiva disso, mas deveria ser o fator que leva à formação de um edema mais exuberante, inflamatório, típico de síndrome do desconforto respiratório agudo, né? Então, como é que a gente pode, usando técnicas não invasivas, evitar esse processo aí e tratar o paciente que está evoluindo dentro desse ciclo? Lembrando que a intubação, ela foi até proposta como a primeira intervenção na primeira onda por COVID-19, porque a gente tinha muito receio do uso de VNI nesses pacientes, porque haveria vazamento, contaminação dos profissionais de saúde, a gente não sabia muito sobre a doença naquela época, e a intubação seria a solução. Tendo algumas vantagens, de fato, que se você intubar o paciente, sedar, e você vai tirar o drive respiratório, e se você controlar bem o volume corrente, você controla a driving pressure, e você evita também a versão ventilatória da PSILI, que seria a VILI, né? Que é a lesão induzida pelo ventilador. Então, você sai da PSILI e evita a VILI controlando o volume corrente e a driving pressure. Porém, né, pessoal, a gente sabe que intubar não é uma coisa banal. Então, existem riscos de procedimento, o paciente vai ter que ser sedado, muitas vezes bloqueado, quanto mais grave ele for, para se adaptar a essa ventilação protetora. Vai ter disfunção hemodinâmica, muitas vezes choque pelo uso de sedativo, combinada à resposta inflamatória, e ele vai complicar com pneumonia associada à ventilação ou disfunção diafragmática e outras complicações na evolução dele. Então, não é um procedimento. Inclusive, no Brasil, a mortalidade dos pacientes intubados em alguns hospitais teve números alarmantes, alcançando 80% ou 90% dos pacientes com COVID-19 mais grave. Então, a ideia que estava por trás, que nós pensamos aqui no Ceará, foi desenvolver um sistema de CPAP, né, onde a gente pudesse tratar essa disfunção que o paciente apresenta, revertendo esse ciclo vicioso através de ofertas de sistemas não invasivos, sem intubação. E quais são os sistemas que temos hoje em dia? Nós temos a cânula nasal de alto fluxo, mas lembra que lá no início da pandemia também não era uma coisa recomendável, o uso de CPAP, que aí sim uma pressão positiva contínua, e o uso de pressão de suporte, mais PIP, com 2 níveis de pressão, né? Que seria a VNI clássica, vamos dizer assim, né? Então, esses 3 tipos de suporte poderiam reverter esse processo, tendo a vantagem, todas as vantagens da ventilação não invasiva. Quais são essas vantagens? Eu vou manter a função das vias aéreas superiores, o paciente vai ficar acordado, então ele mantém a função neurológica, ele usa a musculatura respiratória dele, portanto, ele não vai atrofiar essa musculatura, permite, dependendo da VNI, conforto em um grau maior de humanização do tratamento, se você olhar por esse lado,
Agora, nem sempre ela vai ter o efeito de diminuir o drive respiratório. Então, aqui a gente tem uma incerteza em relação ao drive respiratório e tem uma questão de risco. Qual é o risco? Você protelar uma intubação traqueal, que você deveria fazer, por conta da própria presença da VNI. E durante a VNI não é possível controlar o volume corrente, nem a driving pressure, e a gente não tem nenhum marcador de PSILI, nem de VILI, né, para acompanhar se o paciente está piorando ou melhorando da inflamação pulmonar. Então, tem muitas incertezas também. Então, tudo isso, digamos, é o background que a gente está abordando nessa apresentação. Falando em background, a gente tem também trabalhos experimentais muito interessantes em animais, mostrando que o esforço espontâneo de um animal que tem lesão pulmonar produz distensão localizada, muitas vezes na região posterior dorsal. Tem estudo em rato, estudo em outros animais, mostrando que essa zona de pulmão, a zona justa diafragmática posterior, ela sofre distensão maior do que distensão por pressão transpulmonar maior do que zonas na região mais anterior, por exemplo. E se você colocar uma PIP mais alta nesses animais, você tem menos inflamação no decorrer do tempo e talvez isso seja protetor, né? Então tem alguns experimentos em animais muito interessantes que demonstram isso. E estudos em humanos, como por exemplo, nessa revisão do Dr. Grieco, lá da Itália, eles mostram que o uso de CPAP ou de ventilação não invasiva, eles conseguem atenuar esse swing de pressão intratorácica que a gente tem aqui num paciente usando só oxigênio, num paciente usando alto fluxo de oxigênio, a gente tem uma pequena atenuação aqui, mas quando a gente pressuriza a via aérea, por exemplo, CPAP de 12, a gente tem uma atenuação maior, né? A linha de base sobe para o CPAP, a gente tem um delta de pressão menor do que na situação só com oxigênio ou mesmo com alto fluxo. E com 2 níveis de pressão, a PIP de 12 e o suporte de 12, nesse exemplo, a gente tem também uma atenuação ainda maior desse swing de pressão esofágica. Isso vale para a pressão intrapleural em termos absolutos e vale também para a pressão transpulmonar, sendo que aqui há uma diferença. A diferença entre CPAP e 2 níveis de pressão, ela praticamente desaparece em relação à pressão transpulmonar, né? Aqui a gente tem uma vantagem dos 2 níveis de pressão, aqui nem tanto, tá? Isso tudo eu quero mostrar porque há diferenças entre um nível de pressão e 2 níveis de pressão. E o único estudo que eu tenho conhecimento fisiológico, já tem alguns anos, 2005, né? Já são quase aí 18 anos, conseguiu demonstrar, medir como é que fica o volume corrente em pequeno número de pacientes, acho que eram um pouco mais de 10 pacientes, em que ele mediu um estudo fisiológico, ele mediu como é que seria uma respiração espontânea, um CPAP de 10, 2 níveis de pressão, 10 e 10, 2 níveis de pressão, 15 e 5, em pacientes com SARA. Naquela época, inclusive, usava-se ainda a definição de lesão pulmonar aguda. E o volume corrente com o CPAP, ele é significativamente menor, isso é de se esperar, comparado a 2 níveis de pressão, né? Ao passo que a oxigenação, a relação PF, ela melhora tanto com CPAP quanto 2 níveis de pressão, desde que você use uma PIP ali próxima de 10, né? Bom, será que, aí é uma especulação um pouco minha, tá? Será que o CPAP seria mais protetor que 2 níveis de pressão? A gente não tem resposta para isso. Então é mais um ponto de incerteza da literatura, mas tem esse estudo fisiológico que mostra essa diferença. E aí, vale a pena a gente analisar esse quadro do mesmo artigo de revisão do Dr. Grieco, um artigo excelente, aliás, que compara 3 tipos de suporte não invasivo: alto fluxo, máscara e capacete, ou helmet, né? E aí vale a pena a gente passar por cada um deles, né? Para fazer novamente mais comparações. O alto fluxo, ele tem o efeito de lavar o espaço morto das vias aéreas superiores. Isso é muito bacana, porque diminui a pressão sobre o centro respiratório. O paciente tem que ventilar menos, né, para eliminar o CO2. Então, isso dá uma diminuída no esforço muscular e no drive ventilatório. Mas a PIP que ele oferta é uma PIP baixa. E só vai acontecer PIP se a boca estiver fechada. O paciente abrir a boca, ele perde completamente a PIP. E que nível de PIP o alto fluxo oferece? Em torno para cada 10 litros, 1 centímetro de água. Então, se você oferece 40 litros por minuto, vai lá,
ou 50 litros por minuto. Você vai ter 5 centímetros de PIP, tá? Um PIP bem baixo. Agora, ele permite um bom condicionamento de gases, ele é confortável de usar, porque é um catéter muito maleável, que quem tem experiência sabe disso. Embora quando se usa por muitos dias, o paciente começa a se queixar de alguns pontos, como por exemplo da temperatura. O gás é bastante aquecido nesses sistemas, e a FO2 vai até 100%. Isso é muito bom nos pacientes hipoxêmicos. A máscara facial, que é o que a gente já conhece há mais tempo, a gente precisa de um ventilador mecânico, que pode ser um ventilador de UTI ou um ventilador híbrido, né, que é portátil, mas que você ajusta FO2. Posso ajustar em modo PSV, ou BiLEV, ou BiPAP, ou CPAP, né, com um nível único de pressão. Aqui eu vou no CPAP e oferto fluxos acima de 30. Não é igual ao alto fluxo aqui, não. E geralmente se recomenda PIPs até 8, pressões de suporte 7 a 10. Por quê? Não mais do que isso. Porque a tolerância à máscara é menor do que a cânula de alto fluxo, ou a gente vai ver em relação ao capacete. Porque começa a ter muito vazamento aqui, mesmo quando é uma máscara facial total, você pode ter problema de vazamento, escape, e isso ser desconfortável. Tem uma vantagem com a máscara de monitorizar volume corrente, frequência, curvas do ventilador, e também posso dar até 100%. E o capacete, ele é o que há de mais novo no Brasil e em outras regiões do mundo. É claro que a Itália já usa isso há 20 anos, né? Mas a gente tem a possibilidade de ofertar tanto no ventilador de UTI, usando o modo PSV, ou no sistema, que eu vou falar mais dele, do CPAP, que oferece fluxo de 40 a 60 litros por minuto e uma válvula de PIP para regular esse nível de pressão. A recomendação de ajuste é bem diferente com o capacete em relação à máscara. PIPs aí de 10 a 12, e pressão de suporte acima dessa PIP, se você for usar, de 10 a 12, ou seja, elevada, né? Para lavar o CO2 que fica aqui dentro desse capacete. Que sempre tem retenção de CO2 se você usar um capacete com baixas pressões. E tem conforto, tem mobilidade, o rosto não é tocado pelo capacete. Vamos imaginar aqui um astronauta, ele consegue caminhar, ele consegue fazer atividade de concerto fora da espaçonave, e ele está usando um capacete ali, tá? Então, é bastante confortável. E permite, portanto, um uso prolongado. A gente pode comentar depois sobre a assincronia. Há quem ache que as assincronias que inevitavelmente acontecem no capacete, no ventilador, sejam até benéficas, tá? Porque isso poderia não pressurizar tanto o sistema, mas vamos discutir isso depois. Bom, existe então, focando agora no capacete, duas grandes maneiras de usar o capacete. A maneira mais simples, e que alguns, como Giacomo Bellani, recomenda, é o CPAP. Ele recomenda como a melhor maneira de usar, inclusive. Por quê? Porque você pega uma fonte de gases, né? Mistura, joga essa fonte de gases aqui dentro com uma FO2 conhecida ou calculada e uma válvula de PIP que regula a pressão aqui dentro. E o Helmet VNI, eu preciso do ventilador mecânico, né? Com circuito duplo, geralmente. Bom, em qualquer dos dois tipos, o volume corrente não é mensurável, e isso ocorre porque mesmo no ventilador ele não está preparado para lidar com um volume que às vezes é de 3,5 litros dentro do capacete. Então ele se perde completamente em relação à calibração, sensores. Então dá um monte de problema de mensuração que você não confia no volume corrente. E no CPAP também você não tem um volume corrente de jeito nenhum mesmo, né? Então isso é uma limitação importante do uso do capacete. Agora, qual é a vantagem do CPAP? É que não precisa de ventilador. O CPAP aqui dentro, por ser de fluxo contínuo, ele é extremamente estável, ele oscila pouco com a respiração, não tem assincronia, portanto, a aplicação é mais fácil e pode ser feito fora da UTI. A taxa de reinalação de CO2 pode ser zero se você usar um bom fluxo, né? Então, não é uma taxa de reinalação de CO2, por exemplo, era zero se você usasse 40 litros por minuto. Entre 30 e 40, essa taxa ia para 1, 3 milímetros de CO2. Já o ventilador de UTI, é claro que eu dou mais níveis pressóricos, 2 níveis de pressão, só que eu tenho um risco muito maior de reinalação de CO2. As taxas de reinalação de CO2 do capacete no ventilador podem alcançar níveis como até 10 milímetros de mercúrio de CO2. Não é nada desprezível, tá?
depende dos ajustes, depende do capacete que você está usando, do tipo também. E o manejo fino da ventilação mecânica permite uma vantagem, ajustes mais precisos. Ajuste preciso da FO2, ajuste preciso da PIP, ajuste preciso da pressão de suporte, né? Mesmo assim, claro, tem muito risco de assincronia. Aí é bom citar alguns trabalhos, então, da literatura em relação à COVID-19. A gente tem um estudo Recovery, tudo feito no Reino Unido e em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Um estudo que randomizou mais de 1.200 pacientes em 3 grupos, CPAP, alto fluxo e oxigenoterapia convencional. E o desfecho primário era exatamente era composto, né? Intubação traqueal ou mortalidade dentro de 30 dias. E o que a gente viu nesse estudo é que o uso de CPAP teve o desfecho menor, 36%, comparado à oxigenoterapia, uma diferença de menos 8%. Isso foi significativamente, do ponto de vista estatístico, relevante, né? Ao passo que o alto fluxo não teve essa vantagem. Você vê que a mortalidade ou intubação foi maior no alto fluxo do que no CPAP, mas estatisticamente essa diferença não foi significativa, né? Apenas o CPAP foi melhor do que a oxigenoterapia convencional. Então, é um estudo importante. Aqui não é capacete, era CPAP empregado com máscara, tá? E o estudo Renivot. O estudo Renivot é um estudo que foi feito na Itália, é um estudo em 4 UTIs naquele país, é uma equipe muito treinada em uso de capacete, onde a gente tem uma comparação do capacete ligado ao ventilador, então não era CPAP, era bilevel, comparado a alto fluxo, né? E o desfecho primário era o número de dias livres de suporte respiratório. E a diferença entre o helmet e o alto fluxo, nesse caso, foi de 2 dias a favor do helmet, mas isso não foi estatisticamente significativo. Por outro lado, um desfecho secundário, que é a taxa de intubação, ela foi muito menor no grupo capacete comparado ao alto fluxo. Os autores não sabem explicar por que teve bem menos intubação no capacete, que é 30% de intubação, né? Comparado a 50% no alto fluxo, e isso não modificou o desfecho primário. Eles não têm uma explicação clara para isso. Mas é bom lembrar que havia alternância de uso de alto fluxo com capacete nos pacientes que iam desmamando da ventilação, e alguns pacientes do grupo de alto fluxo faziam prona espontânea também, né? Porque é mais fácil pronar usando alto fluxo. Então, existiam alguns confundidores, mas esse artigo ele é favorável um pouco, uma tendência a ser favorável ao uso de capacete, né? Existe um terceiro estudo feito na Arábia Saudita, em Kuwait, que mostrou um resultado similar a esse do Renivot, tá? Sem uma diferença grande entre capacete e VNI usando PIP elevada, PIP de 10, tá? Então, é um estudo comparando não com alto fluxo, mas comparando com VNI. Bom, e o que é que nós fizemos lá no Ceará que foi diferente? De abril de 2020 até junho, a gente ficou desenvolvendo protótipos, e a gente fez 9 protótipos até chegar num protótipo em que a gente se sentisse seguro para usar em paciente. Então, a gente foi treinando em voluntários, muitos voluntários, até chegar num desenho que era confortável, permitia o uso até aqui eu estou usando em pé, o capacete, tudo, CPAP de 10. E essas eram as instituições que participaram do desenvolvimento, foi um esforço de guerra, pessoal. O Ceará viveu uma situação especificamente muito dramática na primeira onda, então isso uniu várias instituições, Fundação Cearense de Pesquisa, governo, Escola de Saúde Pública, universidades, Universidade Federal, onde eu sou professor, Universidade de Fortaleza, Federação das Indústrias e a empresa que fabrica aí, talvez vocês tenham produtos dessa empresa em casa, que é a Esmaltec, né, que produz geladeira, fogão, etc. Bom, esse é o desenho do elmo, né? Ele tem uma base rígida, uma membrana de silicone, uma cúpula de PVC, bem transparente, outra base rígida para vedar, e você coloca, encaixa aí no pescoço do indivíduo, e aqui tem a entrada e a saída do gás. Vou dar uma pausa aqui. Não, vamos lá. E aí você tem 2 fluxos entrando nesse sistema, que é o fluxo de oxigênio e ar comprimido. Então a gente desenhou para fazer um sistema não com Venturi, mas com fonte de fluxo mesmo. E aí você
controla a pressão aqui dentro através da válvula de Pipe, tá certo? Você regula essa válvula. A gente viu que era um sacrifício até achar essa válvula depois. E a gente vê a cúpula aqui, né, do capacete estirado e tal, fica bastante transparente, translúcido, né, nesse sistema. Não é umidificado nem aquecido esse gás, tá? Porque a gente viu que aquecer esse gás, ele fica completamente condensado, né? E aí você não consegue nem enxergar, o paciente fica numa situação muito desconfortável. Bom, então a gente fez esse capacete e partimos para um estudo de viabilidade no segundo semestre de 2020, logo ao final da primeira onda, né? Naquele período até deu uma diminuída na Covid, e testamos em 10 pacientes, são esses 10 pacientes aqui. Todos os pacientes, a ideia era testar fora da UTI, mas todos eram pacientes que tinham a necessidade de máscara de reservatório, né? E, para se ter uma ideia da gravidade, ninguém tinha Covid leve, não. Eram todos com quadro moderado ou grave, tá? A maioria era moderado. Aqui, 8 dos 10 pacientes, tomografias deles, né? E a gente viu que o uso do capacete, a gente teve a chance de fazer essa radiografia de um paciente usando alto fluxo, e aqui, minutos depois de colocar o capacete. 10 centímetros de água, né? Versus um alto fluxo aqui de 40, 50, mais ou menos. A gente vê que tem um aumento do volume pulmonar e uma melhora da aeração, que é exatamente o que é esperado quando você pressuriza nesse nível de pressão um paciente que tem uma SARA leve, moderada, ou até, em alguns casos, SARA grave, pelo critério de oxigenação. E como é que a gente improvisou, descobriu como medir a pressão dentro do capacete? A gente usa um cafômetro, que é adaptado nessa saída do filtro, aqui tem um filtro para barreira de vírus, né, e bactérias, e aqui você tem um cafômetro mostrando 10 centímetros de água, tá? Bom, aí esse estudo de viabilidade mostrou um benefício muito grande em relação à saturação de oxigênio, em relação a PaO2 e FO2 estimada, né, dos pacientes, com meia hora até uma hora após a aplicação do capacete. Isso era bem visível clinicamente. Quando você coloca o capacete, o paciente de imediato dá uma subida na saturação, assim, tentando manter a mesma FO2, né? E aí o paciente melhora muito a saturação, grande maioria deles. E 3 dos 10 pacientes foram intubados, né? 2 desses 3 foram a óbito, e o uso chegou até 5 dias do capacete. Um bom score de conforto, a gente achava que esse score seria mais baixo, 6, 5, mas ele ficou 7,5, um score de 0 a 10. Isso animou muita gente, né? Alguns efeitos colaterais. Esse paciente que usou por 5 dias, ele teve irritação ocular, o olho dele um pouco vermelho, e também irritação aqui na região do pescoço, por uso muito prolongado. Mas os efeitos adversos foram mínimos nesse estudo. Isso virou uma verdadeira... Depois desse estudo, e a gente conseguiu que a Esmaltec levasse esse estudo para a Anvisa, foi aprovado e começou-se a fabricar e comercializar no estado do Ceará e depois pelo Brasil afora. Então virou uma epidemia de uso de capacete no Ceará, e a ponto de se construírem unidades como essa aqui, em que a gente está passando visita, unidades só de uso do capacete. Então você tinha, sei lá, 20 pacientes usando o capacete numa unidade improvisada, porque não tinha leito de UTI suficiente, isso já na segunda onda. E, ao todo, mais de 10 mil capacetes foram distribuídos no Brasil, claro que no Ceará mais, 6 mil, e a gente estima como cada capacete pode ser usado até 5 vezes, 4 a 5 vezes, 5 pacientes diferentes, talvez 40 mil pacientes tenham usado capacete pelo Brasil afora. E, ao mesmo tempo, a gente ofereceu um treinamento da Escola de Saúde Pública, porque sem treinamento também você não iria usar o capacete corretamente, mesmo sendo simples a sua aplicação, né? Indicação correta, um acompanhamento. Então, mais de 2 mil profissionais foram treinados no Ceará e pelo Brasil afora. Aqui um paciente em prona. Então, a gente viu que é possível mobilizar o paciente, por exemplo, quando ele está melhorando, colocar o paciente de pé, né? E o conforto, aqui um paciente improvisou, colocou um fone de ouvido aqui, dentro do capacete, o som do fluxo pode chegar a 40, 45 decibéis, que é bastante. Então, a gente tem que usar protetor de ouvido, ou, esse paciente aqui foi muito inteligente, ele colocou o fone de ouvido dele aqui do tablet e ficou distraindo-se aí, né? Relaxando
enquanto estava fazendo o seu tratamento. Agora a gente está levantando uma coorte de casos. A gente pegou aí pouco mais de 1.500 pacientes. Eu nunca imaginava na minha vida ter 1.500 pacientes tratados para uma doença só com o mesmo dispositivo, né? Então, um N absurdo. Esse N aí a gente coletou em 2 hospitais, somente. 1.500 pacientes que usaram o capacete. E a taxa de intubação, a gente ficou feliz, porque isso aqui é vida real, não é o estudo de viabilidade, foi de 2/3 não intubados, né? 1/3 intubado. Então, a gente achou que foi um desfecho muito bom, considerando que aí pega um hospital público do Ceará e um hospital privado. São 2 hospitais grandes que receberam pacientes com Covid. E a taxa de mortalidade, 1.500 pacientes aproximadamente, foi de 27%. Praticamente só os intubados que foram a óbito nessa coorte, né? Ainda uma taxa alta para os intubados. Bom, então, para trazer um pouco agora para algumas generalizações e trazer a guideline mais recente sobre o VNI, na insuficiência hipoxêmica, a COVID aqui é um modelo, né? Mas a gente tem outras causas. A gente tem causas como pós-operatório de grandes cirurgias, trauma torácico, imunossuprimido com infiltrado pulmonar, são todas situações onde você tem insuficiência hipoxêmica. Você pode usar tanto o CPAP quanto o VNI. Não há uma superioridade clara de um sobre o outro. E na pneumonia viral, agora temos a possibilidade de considerar o uso de CPAP ou VNI com capacete, se você dispuser do capacete, talvez preferencialmente. Eu coloco talvez porque a gente precisa de mais estudos, né? Mas, depois de ter uma experiência pessoal e acompanhar muitos pacientes, centenas de pacientes, e as experiências frustrantes que eu tinha com o uso de máscara na insuficiência hipoxêmica, com taxas de insucesso em torno de 50%, eu, particularmente, fiquei muito motivado, né, a indicar mais o capacete quando o paciente tem uma pneumonia viral ou uma pneumonia com hipoxemia severa, né? Uma pneumonia por influenza, ou até um imunossuprimido com infiltrado pulmonar, também é outra situação onde eu usei o capacete mais recentemente, esse ano. Tá? Mas seriam 2 alternativas possíveis se você for usar uma máscara, preferir uma máscara do tipo facial total no ventilador de UTI, né? E essa esquema aqui é para ilustrar para vocês um conceito, que é o conceito de janela de lesão pulmonar e janela de tempo para indicar suporte não invasivo na insuficiência hipoxêmica. Tomando por base o critério da oxigenação, a relação PO2-FO2, e a questão do risco de fadiga respiratória, se o paciente tem e analisar qual seria o benefício das técnicas não invasivas, se o paciente tem uma situação de PO2-FO2 entre 200 e 300 e a PCO2 está baixa, esse risco é muito baixo dele ser entubado. Mas esse risco vai para moderado se essa relação PF cai ali abaixo de 200, e principalmente se você começa a enxergar um PCO2 próximo a 40, ou principalmente se for acima disso, 42, 43, até 45, e o risco é bem alto se o paciente já está com a PO2-FO2 abaixo de 150, e principalmente se essa PCO2 começa a subir, ele tem acidose. Aí é quase que proibitivo, assim, você tentar uma VNI, talvez seja melhor passar para intubação. De tal maneira que você tem essa combinação aqui de gravidade e de tempo, que o tempo vai passando, para conseguir indicar adequadamente a ventilação não invasiva. É como se fossem 2 janelas assim que você tem que estar atento para indicar para o paciente, né? E parece que isso é muito verdade, porque tem estudo mostrando que quando essa relação PF está acima de 300 e ele tem alguma hipoxemia, não há motivo nenhum para você tentar esse tipo de técnica. Parece que isso não previne a evolução, porque o paciente está bem demais. Mas ao passo que se está entre 200 e 300 ou entre 150 e 200, aí a chance de você ter sucesso vai lá para cima com essa terapia, né? Agora, com o capacete, a gente está analisando um subgrupo de pacientes com relação PF abaixo de 100 e a taxa de sucesso não é tão ruim assim como a gente seria de esperar. E tem algumas teorias para isso. E mais importante, a monitorização, porque você não pode protelar uma intubação traqueal que o paciente vai falhando, né? Algumas figuras aí para inspirar vocês. Essa é uma fisioterapeuta que
vestiu um capacete elmo para convencer essa paciente a usar o capacete. Então, ela é muito entusiasmada com o uso do capacete, ela acabou usando nela mesma e convenceu a paciente a usar. E essa foto é um registro desse momento, né? Aqui é uma tatuagem do elmo no braço de uma filha de uma paciente, que viralizou nas redes sociais lá em Fortaleza. E aqui é uma esposa dando um beijo no paciente, com bodas de casamento, o pobre do paciente internado aí com Covid, que ainda bem saiu vivo dessa internação. Isso levou em Fortaleza a uma popularização do capacete elmo. Isso foi bem interessante. Então, em muitas feiras de ciência, nas escolas de segundo grau, as pessoas começaram a fazer trabalhos sobre o que era o capacete, etc. Teve muita matéria na mídia, né? E, além disso, a gente está muito feliz porque a gente recebeu um reconhecimento atual com o Prêmio Euro. O Prêmio Euro da Eurofarma é um prêmio Euro de Inovação em Saúde, mas que é um prêmio que vem crescendo em importância. Agora ele pega até a América Latina, até o México. E a nossa iniciativa ficou entre as 12 que foram premiadas. E aí aqui eu estou pedindo voto para vocês para que a gente seja a iniciativa de destaque. No final eu posso dar o site aí para vocês. Muito obrigado, pessoal. Esse QR Code leva vocês para a plataforma Xlang, onde tem mais material sobre isso e tudo mais, né? Sobre VNI e sobre o uso de capacete. E eu queria abrir para discutir esse tema ou outros temas relacionados à ventilação não invasiva. Muito obrigado. Muito bom, professor Marcelo. Como sempre, um primor de aula. Eu vou abrir aí para a plateia, para ver se tem alguém que quer fazer uma pergunta. Delon, Fernando, que estão meio com um fuso horário meio desfavorável aí, eu não sei se eles ainda estão disponíveis. Se não, alguém da plateia tem alguma pergunta para o Marcelo, pessoal? Vamos aproveitar aí a Assim, sabedoria. olha, Opa, só um comentário aí, Ciro, né? Primeiro, assim, parabéns, né, Marcela? Parabéns pelo primeiro, mas não pelo prêmio SIC, que foi uma consequência, né? Mas a gente vê que realmente são as calamidades, né? Infelizmente, né? Como na pandemia que a gente vê a genialidade e inovação, né? Para se produzir um material de qualidade, que nem que você fez, né? E num tempo recorde, né? Eu me lembro que Uhum, você me contou a história da produção do Elmo, é uma coisa praticamente inacreditável. Você conseguiu um tempo recorde, aí no Ceará, verdade. juntar a empresa ao seu redor, juntar uma equipe grande, ou seja, capitanear uma equipe grande, montar um equipamento de qualidade, conseguir a aprovação da Anvisa e utilizar ele durante a pandemia. Quer dizer, isso aí, Sim. se for pensar, foi uma coisa recorde, né? E parabéns, parabéns, que uma coisa que realmente salvou vida, né? E é Uhum, eficaz, né? E uhum, agora, após a pandemia, a gente está vendo, assim, pelo menos assim, tem saído trabalhos, né? Aqueles trabalhos que você citou, bem feitos, né? Que a gente tem o catéter nadador de fluxo de um lado, tem as máscaras de VNI de outro e tem o helmet de outro, né? Inclusive tem o trabalho, não deu para ver a aula inteira, né? Que estava aqui no CREMESP, né? Mas assim, tem o trabalho do Nênico Greco de 2022, né? Que ele uhum, fala do helmet, né? Comparado com a catéter nasal, as máscaras, né? Que ele é um respiratório hipoxêmico, que ele mostrou que realmente o realmente ele pode diminuir a hipoxemia, melhor ele uhum. diminui o esforço respiratório, que ele mexe no drive pressure transpulmonar do paciente, né? Diminui aquele pico de Exatamente. pressão, ele estabiliza um pouco mais, né? Do que as máscaras convencionais e do que o cateter nasal do fluxo, né? Isso sem contar o Exato. conforto, né? A grande dificuldade que a gente tem nas máscaras, inclusive uma grande discussão que a gente teve nas diretrizes, né? Quanto tempo deixar a máscara no paciente, né? Pô, 2 horas, Exato. aquilo incomoda, né? A gente É, não tem esse problema no helmet, no capacete, né? Pode deixar exato. dias ali que consegue melhorar, né? E nesse mesmo trabalho daí do Domênico Greco chamou a atenção que ela pode diminuir essa intubação traqueal e pode até diminuir a mortalidade, né? Uhum, Quando comparado ao cateter nasal, né? Eu acho que é uma coisa que vem para o futuro. O italiano tem muita experiência nisso, né? E realmente acho que a pandemia mostrou que
teve muita coisa que mudou na ventilação mecânica, né? E uma Uhum. delas foi a ventilação mecânica invasiva, e É. principalmente no uso do CPAP. Né? Parabéns, Marcelo. Obrigado, Ricardo. Muito bom. Você Marcelo, tem razão em todas as suas colocações. Eu confesso a você que eu fiquei, como eu não tinha experiência prévia com capacete, eu fiquei muito surpreso, Ricardo, Ciro, de ver um paciente, por exemplo, passar 2 dias, assim, ininterruptos, usando um capacete com pressão de 10, 12 centímetros de água, e você não vê na cara dele uma face de sofrimento ou um desconforto que seria impensável com a máscara. Então, até tem algumas teorias que a gente está levantando. Será que existe uma questão de dose e resposta? Ou seja, a dose que você dá de CPAP é como se fosse um CPAP contínuo por 24, 48 horas? Será que isso não tem um efeito protetor, né, sobre o pulmão, evitando a evolução para... São coisas que a gente precisa estudar para frente. ô Marcelo, Marcelo, Obrigado. opa, vai na Marcelo, Fernando. Opa, tá me ouvindo? estou ouvindo, sim. Fernando? Tá. Isso. Em cima Opa, dessa tua última colocação, eu estava pensando justamente nisso agora, né? E tu já adiantaste, né? De repente, um estudo futuro, avaliar marcador inflamatório, né? seria. A Não gente... é? Eu acho bem interessante, porque a gente sabe que com a ventilação mecânica, tu não precisa mais do que 30 minutos, muitas vezes, para lesar o pulmão, né? A ventilação invasiva. Não é? Uhum. Alteração de pressão, de volume, volutrauma, não é? Por exemplo, o paciente que está em ventilação mecânica controlada da pressão, à medida que melhora a complacência, vai aumentar a distensão alveolar, né? E bem interessante mesmo, né? Poxa, com 10 centímetros, né? Tem driving pressure aí de sobra, né? Para garantir uma boa É, oxigenação e não lesar o pulmão, né? Parabéns mesmo, ó, excelente. legal, Fernando. É isso mesmo, acho que a tua ideia é ótima. A gente precisa muito do marcador para o que a gente chama de PSIL-Ville, né? A gente precisa, a gente não tem hoje, né? Mas essa tua ideia é fantástica. A evolução dos marcadores inflamatórios, né? Eu É. não mostrei, mas a gente está levantando agora post também de um estudo que a gente está fazendo. Um dos fatores associados, preditores de sucesso, é a falência ser monopulmonar também dos pacientes. Aqueles pacientes que tinham falência renal ou PCR muito alto, ou alteração de coagulação, consumo de plaquetas, desfecho pior para a mesma relação PO2 FO2. Então, tipo assim, disfunção mais sistêmica também estava associado, parece, a gente está levantando isso, associado a pior desfecho, mesmo com o uso do capacete. Essa é outra questão também que a gente está estudando. Marcelo, como é que ficou a PCO2 desses pacientes, de maneira geral? Ah, fantástico, Ciro. O que aconteceu? A gente realmente usou em COVID, então os pacientes tinham PCO2 abaixo do normal muitas vezes. Então, em algumas situações, a PCO2 sobe e fica normal, ali entre 35 e 40. A gente não viu retenção aguda de CO2 em nenhum paciente, eu não vi nenhum paciente que passou a reter CO2 porque estava usando o capacete. Beleza. Então, a variação foi mínima e no sentido de sair da hiperventilação e ficar na normoventilação. Não foi para hipoventilação. Luciano está com a mão levantada. Fala, Luciano. Boa noite, Ciro. Boa noite, Marcelo. Muito obrigado pela aula. Uma aula realmente de um assunto que sempre é difícil, né? É um assunto que é sempre difícil. E logo no começo da aula você fez uma consideração que eu acho bastante valiosa, que é Aham. postergação da intubação, da ventilação invasiva. Hoje a Sim. gente sabe que, felizmente, os hospitais dispõem cada vez mais à atuação da fisioterapeuta. Eu queria que você desse uma discutida, com certeza você tem mais experiência do que eu, sobre potenciais conflitos com o médico, né? Porque aí o médico quer retardar, acha que não dá, não sei o quê. Como é que você trabalha com essa situação? Por favor, muito obrigado, viu? Obrigado pela pergunta, Luciano. Obrigado pelas considerações. Olha, o que você falou é a mais pura verdade, né? O que não falta é diferença de julgamento, por exemplo, que o paciente deve continuar ou não num CPAP ou numa VNI. Por quê? Porque entram muitos vieses nessa análise se o paciente está melhorando ou piorando, por exemplo, de um CPAP que você está colocando. É, porque entram fatores subjetivos e fatores de formação profissional nesse processo.
Então, como é que eu lido com isso? Como é que eu trabalho com isso? Eu tento estabelecer uma relação muito próxima do fisioterapeuta, muito transparente, muito honesta naquilo que eu estou vendo do paciente. E debatendo o máximo possível com dados com dados que possam subsidiar uma tomada de decisão. Às vezes tem conflito, às vezes tem, mas eu noto que esse conflito é maior quando não tem esse diálogo, quando esse diálogo não ocorre, né? E eu acho que o caminho que a gente tem que ir é esse. A gente sabe também que na terapia intensiva há uma cultura de delegar para o fisioterapeuta toda a condução da ventilação mecânica. Essa cultura não acho salutar, porque é um procedimento de suporte de vida muito sensível a complicar com graves consequências para o paciente. E aí eu acho que a gente precisa dialogar mais e aprender mais, estudar mais ventilação mecânica e fisiologia respiratória, né? Porque os fisioterapeutas, por exemplo, eles têm uma motivação intrínseca muito maior que a do médico. Por quê? Porque eles têm, desde a faculdade até a residência agora, que tem muito mais, né? Um interesse muito grande em procedimentos em que eles põem a mão na massa e colocam no paciente. Eu acho que isso gera neles um vínculo com o paciente muito bom, sabe? E eu acho que nós, da medicina, temos que também reconhecer que precisamos fazer mais isso. Eu, por exemplo, eu dou aula com meus alunos, dei aula hoje para eles na graduação. Eu ensino para eles como é que coloca um elmo, como é que coloca uma máscara de Venturi. Eles não sabem, aluno de graduação, como é que coloca o que significa uma máscara de reservatório, uma VNI. Pegar eles pela mão e colocar. Não é só a intubação que eu vou ensinar para o médico, eu tenho que ensinar a VNI. E com isso ele vai, né? Ele vai ganhar quando ele se formar, espero eu, né? Possa melhorar essa cultura e a gente possa trabalhar mais junto. A tua pergunta é muito pertinente, eu acho que a gente está longe ainda, né? De uma harmonização ideal, assim. Mas tem que caminhar, né? Mas tem que caminhar para isso. Não sei se tem fisioterapeuta assistindo aqui. Eu sou fã dos fisioterapeutas, tá? Quero deixar bem claro aqui. A Betina aí, a Betina tá aí, ó. Tem sim, tem sim. Deixar muito claro isso, eu sou fã de vocês. Não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né, Marcelo? Não tem nada a ver, eu sempre digo. Eu acho que assim, a participação e a atuação dos fisioterapeutas na ventilação pulmonar artificial é necessária E tem melhorado, agora, Ciro. Eu acho que tem melhorado cada vez mais. agora, o médico não pode se sentar e transferir essa responsabilidade, porque é o que eu sempre disse, eu digo para os meus residentes, olha, ventilação pulmonar é intervenção terapêutica com alto potencial de toxicidade entre aspas, né? De dano ao paciente. Me permita, sim, Oi. pode falar. Não, Não, pode concluir. O médico tem que estar, pelo menos, informado da estratégia de intervenção, de preferência, traçar a estratégia de ventilação junto ao fisioterapeuta, né? Porque isso é uma intervenção de alta responsabilidade. Então, não é para você achar que não tem nada a ver com isso. O problema Perfeitamente. é que a ventilação, a pessoa para saber ventilação pulmonar artificial, ela tem que ter um conhecimento, uma gama de conhecimentos assim que, além da atualização constante, né, que o campo exige, tem que ter um conhecimento de fisiologia, patologia respiratória bastante aprofundado, que uma boa parte dele negligenciou e deixou isso de lado, porque tinha outras prioridades. Mas é uma coisa que tem que ser ressaltada sempre, né? A responsabilidade final é ele que assina o atestado. Esse é um fato, né? E a gente precisa saber trabalhar bem com isso. Quero homenagear aqui, Ciro, se me permite, a Betina Tomás. Ela é uma fisioterapeuta, ela entrou aí e fez um comentário no chat, e ela é uma fisioterapeuta que está trabalhando. O mestrado dela foi o desenvolvimento e o estudo de viabilidade do elmo. Então a gente aproveitou, ela fez o mestrado nisso até, durante a pandemia, porque se ela não fizesse, não ia ter mestrado. E aí ela fez e conseguiu fazer, foi fantástica, e ela está trabalhando com a gente agora, né? Nisso, a Betina Tomás, ela está aí. Obrigado, Betina, pelo comentário. Eu acho que uma ou duas perguntas aqui no chat. Uma é do Guilherme, Marcelo. Boa noite, doutor. Muito obrigado pela aula e por sua contribuição para essa calamidade que tivemos.
tive muito contato com o Helmut durante a pandemia, na equipe com que trabalhava, tínhamos um problema de postergarmos mais tempo para uma intubação orotraqueal, acho. Com o Helmut, não, uma IoT, com o Helmut do que com o uso de uma máscara, ou seja, está dizendo que Postergar. o Helmut era mais duradouro. E provar por uma falha humana, na máscara, a falha ficava mais clara para a equipe e tomava-se uma conduta mais precoce. De fato, isso é um problema se compararmos um trapé como helmet versus máscara. Entendeu a pergunta? Interessante. Entendi. Eu acho que tem uma sutileza na pergunta dele, Ciro, do Guilherme, que é o seguinte: pelo que eu entendi, como o CPAP é mais confortável e o paciente se sente confortável, é até difícil convencer o paciente que ele vai ser entubado, se ele estiver piorando da oxigenação. E é difícil conhecer todos os membros da equipe, porque você pode julgar assim, esse paciente está piorando, mas pode ser que ele melhore ainda. Daqui a 20 minutos, daqui a meia hora, daqui a 2 horas. Vamos esperar mais, né? E isso aconteceu várias vezes com pacientes meus. E vai lá, Marcelo, aconteceu alguma vez do paciente piorar e depois melhorar? Aconteceu, sim, claro que aconteceu. Porque a gente não tem aqui uma situação de certeza absoluta. O paciente vem numa descendente, você coloca o capacete, ele continua numa descendente mais suave. Isso não quer dizer que ele possa melhorar? Ele pode melhorar. Porque você está dando corticoide, você está dando você está fazendo um balanço hídrico rigoroso, Então, você pode ter uma curva de melhora que aparece depois. E aí, porém, eu tenho que ser bem sincero e honesto e dizer o seguinte: é melhor você arriscar, considerar que se o paciente está numa curva descendente de, por exemplo, relação PF ou aumento de frequência, partir logo para a intubação. Como regra geral, partir para a intubação, para não correr esse risco. Para você analisar, para você querer correr esse risco de observar mais um pouco, você tem que ter uma experiência muito grande e vai ter aquele paciente que você vai se arrepender. Vai se arrepender de... Tem o banquinho também. O banquinho é fundamental. Quer dizer, o banquinho que o Ciro está se referindo é a gente ficar olhando o paciente do lado dele ali com mais atenção. Então, Guilherme, você tem razão, mas ninguém estudou isso que você falou ainda, tá? Que a percepção de falha é maior com o capacete, aliás, com a máscara do que com o capacete. É isso que o Guilherme perguntou, eu acho. A percepção de falha de VNI é maior com a máscara do que com o capacete. Porém, a gente sabe que com máscara falha mais. Então, isso tem um viés aí também, entendeu? Então, eu prefiro a ideia do banquinho do Ciro, viu, Guilherme? Ficar de olho no paciente e se a curva está descendo, está piorando, prepara o tubo. E até você ganhar muita experiência, é melhor entubar o paciente. O problema durante a pandemia é que o banquinho nem sempre era possível, né, Marcelo? Assim, e aí é onde entra a história do helmet, do Helmut. Eu tive uma experiência pessoal com isso. Luciana, minha esposa, teve Covid e ela tinha uma claustrofobia enorme com a máscara. E o pessoal da fisioterapeuta, na época, já no começo da segunda onda, o pessoal não tinha muito tempo para estar, digamos assim, com refinamento em relação à habituação. Então, Luciana ficava desesperada. Eu tinha que ir lá, ficar com ela, acomodar a máscara com a própria mão. Eu digo, vamos. E eu só consegui porque estava lá o tempo todo, eu estava com Covid também e fiquei com lado dela. Mas isso com o El, muito provavelmente não aconteceria. Talvez ela se sentisse mais confortável e conseguisse superar aí a parte da BNI sem maiores atropelos, né? Pode ser. Se você tivesse disponível, certamente você iria testar para ver se ela tolerava melhor, né? Porque o problema dela era a opressão que a máscara provocava, né? Aqui, ó. A situação de compressão. Ela ficava desesperada. Se não fosse eu ficar lá, lógico, o pessoal da fisioterapia ia lá, instalava a máscara e ia vazar, porque tinha mais 80 doentes na frente, eles faziam VNI também. Não dava tempo, era humanamente impossível para eles. Então, eu fico imaginando que se não fosse a minha intervenção nessa ocasião, talvez o Luciano tivesse evoluído com tudo. Então, você funcionou como um ansiolítico também, no sentido de... Sim, eu ficava lá, eu mesmo pegava a massa, olha, eu vou lhe adaptar aqui e tal, você Pronto. muito cansado do tiro, e assim eu fiz. Mas eu fico imaginando que se não fosse a minha presença lá, talvez eu não tivesse evoluído da forma como evoluiu para melhorar a doença e sair. E aí o Elmo talvez fosse uma alternativa muito
uma opção muito interessante para pacientes desse tipo aí, né? Sim, sim. Eu até diria que os colegas, se tiver a oportunidade de ter um elmo ou outro capacete, experimentem o CPAP, usem e experimentem usar em vocês mesmos. Por quê? Porque isso dá. Eu só fui usar no paciente depois que eu tenho um pouco de claustrofobia, Ciro. E aí eu tinha muita dúvida se não teria mais claustrofobia com capacete do que com máscara, porque ele é maior, né? Uhum. Mas quando eu usei e vi que, ao contrário, de que, na verdade, eu comecei a usar no laboratório, fiquei lá 2 horas usando, e aí, até foi passando o tempo, teve uma hora que eu dei vontade de dormir. E eu disse, pô, então esse negócio não atrapalha nada, dá para ficar com essa pressão há muito tempo. E aí me animou, me motivou muito profissionalmente para ir para a beira do leito e convencer um paciente a usar, porque você precisa estar muito seguro de que aquilo ali realmente funciona, é seguro, confortável, e você passa isso para o paciente, como você passou para sua esposa. Então, isso é muito importante. Eu acho que o médico precisa experimentar essas terapias, sabe? Para sentir o que o paciente sente em laboratório primeiro, um laboratório de simulação, por exemplo, para depois levar para o seu paciente. Em relação à máscara, a gente não precisa ir muito longe, pô. Só para se lembrar da N95, a opressão que aquela porcaria Ah, dá. era Eu muito ficava desagradável. desesperado. 2 horas com aquilo ali, eu já estava correndo louco. E quando tinha aquela história aquele Não, face shield, putz, eu não aguentava mais do que 1 hora, 2 horas no máximo com aquele troço, que eu já ficava querendo dor de cabeça. Então, imagina uma máscara amarrada, com pressão adoidada no seu rosto o tempo todo. É complicado. E eu verdade. acho que aí o elmo talvez. Eu não tenho a experiência de ter experimentado o elmo. Tá, isso é uma coisa que talvez fosse interessante. Em relação aí, uma pergunta que. Deixa eu ver se tem alguma pergunta mais aqui. A Betina, eu acho que fez uma pergunta perguntando a respeito das indicações, possibilidades do uso do elmo. Deve ser ampliação dessas indicações, né, provavelmente, pelo que eu entendi. E o uso do elmo no ventilador, acho que ela colocou. Sim, Isso, a exato. gente agora está testando, viu, Ciro? Tem uma colega, fisioterapeuta lá do Rio Grande do Sul, a Bruna, Hospital das Clínicas do Rio Grande do Sul. Ela está testando o capacete ligado ao ventilador, circuito duplo, tá? Uhum. E a gente agora começou a testar faz pouco mais de uma semana, a gente está testando lá em Fortaleza, a Betina é uma das pesquisadoras, está testando também circuito duplo em ventiladores de UTI. O que a gente observa, Ciro? A taxa de reinalação de CO2 fica ali, quando você bota PIP 10, suporte 8, 10, a taxa vai para 7, 6 milímetros de CO2, de reinalado. Uhum. Lendo a literatura, isso é o que acontece também na Itália, com os capacetes italianos, às vezes até mais, 10 milímetros. Isso não é nada banal. Eu estava conversando com o Marcelo Amato, ele acha que isso aí, por exemplo, num paciente hipoxêmico, acaba aumentando o drive ventilatório. E aí, ao aumentar o drive ventilatório, aumenta o esforço muscular. Entende? Sim, Porque sim. você tem que ventilar mais para eliminar o CO2. Então, a gente precisa arranjar uma solução, eu acho, para usar o capacete no ventilador e diminuir a reinalação de CO2 para valores bem baixos. Você tem, Porque você tem usado que modo no ventilador? é o Qual modo PSV mesmo, é o SD, PSV. né? Jamais usar CPAP, jamais usar CPAP no ventilador, porque o fluxo do CPAP do ventilador é sob demanda, ele não é um fluxo contínuo, então é um fluxo baixo, então você vai se encher de CO2, tá? Sim. E E o cara vai deve provocar reinalar. desconforto no paciente também, né? Ele vai ficar narcosado, certeza. Fizeram isso num amigo meu que internou com pneumonia imunossuprimido, botaram o elmo e ligaram no ventilador CPAP. Não, o resultado, o CO2 dele foi para 60 e ficou narcosado. Eu cheguei lá na UTI, não, pelo amor de Deus, tira, bota o CPAP com fluxo lá, né? E jamais, isso foi muito importante, né? Essa informação. Nunca use um capacete em modo CPAP no ventilador. Qual é o Use espaço, qual é o o espaço espaço morto? morto. Qual é o espaço morto É gigante. Vai chegar, o volume interno dele é mais de 3 litros. Mas aí tem a cabeça da pessoa, então fica um volume menor. Mas depende da cabeça, né? Se a cabeça de cearense. Talvez seja assim por isso.
Aí fica melhor, né? Mas a gente desenhou o elmo que deu. Até agora não teve nenhum caso de não Não passar o teve. elmo. Outra pergunta que eu ia fazer, tem tido dificuldade nos cearensezinhos, nas cabecinas? Graças a Deus, TMG. eu acho que a gente está desmistificando isso, porque não teve nenhum caso aqui no Ceará pelo menos que eu saiba, de não passar o, o elmo, né? Mas é muito bacana. Eu acho que eu recomendo que vocês experimentem, tá? Recomendo fortemente. O elmo tem para vender e para comercializar na Esmaltec. Se vocês quiserem, vocês entram no site da empresa Esmaltec e assim, elmo. Aí você pode comprar lá direto. E não é caro, é um dispositivo barato. É um E dispositivo barato. funciona, né, Marcelo? Porque eu me lembro que eu É, usei em 2005, no sim, Congresso Mundial da Argentina, literalmente ninguém queria enfiar a a cabeça no saco, cabeça. né? É, E estava lá no Congresso, tinha uma cobaia, eu fui lá de cobaia, né? Tinha um helmet claro, lá italiano, né? De sim. italiano, eu usei no modo pressão suporte e PIP. Eu fiquei uns 20 Tá, minutos lá. O ventilador tranquilo. não era tão moderno que nem atualmente, né? E foi confortável. Aham, E olha, foi confortável. Imagino aham. agora com um material muito mais confortável que daquela época, ventilador Uhum, muito melhor também, a sim, facilidade que não é, né? eu acho. E realmente eu acho que assim, na pandemia, né, uma coisa que você estava falando agora há pouco, né? Acho que os maiores legados é essa atuação conjunta das equipes, né? Eu acho. Que a gente viu que na pandemia a UTI é feita de pessoas, não tecnologia, né? E eu acompanhei várias UTIs pequenas, né? E teve UTIs pequenas com tecnologia mínima, mas a atuação A conjunta equipe. das equipes de enfermagem, físio, médico, principalmente, perfilaram um resultado muito melhor do que UTIs grandes com muita tecnologia, né? Isso não teve dúvida nenhuma, né? Então, na realidade, a gente tem que saber de trabalhar em equipe, né? Saber que cada um tem lugar na equipe e tem que ser tudo discutido em equipe. Não pode ser um dono da ventilação, outro dono Isso. dos cuidados, né? Isso não existe na UTI atual, né? E, Marcelo, diz uma coisa, qual foi a sua sensação pessoal, assim, depois que você viu que todo aquele estresse, aquele esforço de 6 meses ali começou a dar resultado? Como foi assim para você, pessoalmente, internamente? Que você está num estresse desgraçado ali, né? Lutar Emocionalmente, você por aquilo diz, ali, né? emocionante, como é que foi isso aí? Que deve ter Olha, sido uma sensação muito boa. é uma sensação que eu carrego e acho que vou carregar o resto da minha vida, porque é uma sensação de gratidão enorme de ter tido a oportunidade de usar conhecimento, usar habilidades que a gente desenvolve como médico, sabe, Ciro? Como liderança de equipe ou trabalhar em equipe, que você vai desenvolvendo na sua vida e que de repente surgiu uma oportunidade de você contribuir efetivamente né, para as pessoas. E aí toda vida que eu recebo um relato de alguém que usou e às vezes eu fico até emocionado, porque pessoas que usaram, e eu usei, por exemplo, no colega nosso, que é intensivista, eu peguei um protótipo, botei na cabeça dele, num domingo à noite, ainda não tinha nem muitos elmos sendo fabricados. Eu não vou esquecer jamais isso, porque é uma sensação de gratidão e de felicidade por ter tido essa chance, que eu acho que acontece raramente, né? Eu não lembro, eu estudo muito a história da ventilação e não tem uma história muito similar a essa, não. Estava revendo, né, na nossa história. Que Então, a causa. gratidão, sabe, Ricardo? Gratidão e uma sensação de paz, de felicidade, de ter contribuído efetivamente, sabe? Com Fazer tanto a conhecimento que a diferença, gente né, tem, Marcelo? contribuir e fazer Exatamente. a diferença na vida de tanta gente, sabe? Exatamente. Fazer a diferença na vida dos outros, né? Mas é uma Isso é sensação importante. que eu compartilho é muito compartilhada pela equipe toda do Elmo. A É lógico, Betina foi uma equipe inteira que está por trás disso aí. Foi um e time, né? O time Elmo. é um time, muitos engenheiros participando do processo, o pessoal da indústria, o pessoal do design, o pessoal do jurídico que entrou na onda, porque você tem uma ideia, para a Esmaltec produzir isso, tinha que ter um contrato jurídico para juntar 6 instituições no contrato, Silvio. E aí tem que ter, olha só, aí o pessoal do jurídico, a gente não sabe fazer isso não. Aí eu disse assim para eles, ó, eu já fiz o mais difícil. Se vocês não conseguirem fazer um contrato jurídico para isso ser comercializado e vendido, a culpa é de vocês. Eu vou dizer para a mídia.
Aí o jurídico disse, não, nós vamos fazer. Aí fizeram. E aí deu tudo certo, porque cada instituição hoje tem um contrato regular, recebe royalty pelo Elmo, isso é transparente, né? Então, assim, tem inovação em todo que é lado que você olha assim no processo, até no campo administrativo jurídico, né? Então, a inovação. Eu aprendi o que é inovação trabalhando no Elmo. Isso eu reconheço. Eu acho que eu aprendi que você precisa de múltiplos saberes mesmo, de várias cabeças pensando junto. Com certeza. E como é que foi o treinamento? Porque o Elmo você utilizou ele muito em enfermaria, né? Um Foi. ambiente assim, que em pacientes teoricamente graves, né? E como é Ah, que foi dar o treinamento para o pessoal de enfermaria para poder utilizar essa ferramenta, que é importante, e não postergar uma intubação, por exemplo? Foi olha, fácil? aí foi. Olha, não foi fácil, porque você sabe que a educação não é fácil, Uhum. mas foi simplificado pelo fato do Elmo ser muito simples de usar. Sim. Então, como ele é muito simples de usar, muito diferente do ventilador mecânico. Eu não tenho que Uhum. ajustar nenhum botão no Elmo. São dois, né? Nem, só o fluxo e a Fluxo. PIP. Fluxo e São dois PIP. botões, o fluxo e a PIP. Então, Uhum. né? E no máximo eu preciso conectar o cafômetro para ver a pressão. Pronto. Uhum. E aí os fisioterapeutas realmente tiveram um papel excepcional. Eu tenho que reconhecer que foi uma categoria assim que abraçou esse projeto de uma maneira incrível. Eles foram os grandes multiplicadores de uso do capacete, foram os fisioterapeutas. O médico para indicar e o fisioterapeuta aplicando. Então, esse binômio, né? E o enfermeiro monitorizando, né? Então ficou esse trio aí trabalhando dessa forma. Agora, a Escola de Saúde Pública, onde eu estava, também fez uma coisa bacana. Ela fez treinamento baseado em simulação Tá bom. para 12 mil pessoas. Então, assim, Uau. inclusive telesimulação. Então, tinha era no Rio Grande do Sul, tinha um hospital que estava querendo usar o Elmo lá. Aí o que aconteceu? Aqui na escola a gente fazia transmissão de um hands-on de como montar o Elmo e eles reproduziam lá ao mesmo tempo. Como colocar, como tirar, como ajustar, como é que se vazar, o que acontece. Então, tudo isso foi treinado com simulação, que é uma forma de treinamento muito boa, né? Muito eficiente. Eu acho que tem que ser com simulação para ser eficiente, né? Sim. Então, É, ninguém dava aula de Elmo, aula com slidezinho, não. Era realmente simulação prática mesmo, né? E tudo isso com uma você, pandemia rolando, né? Tudo isso no meio da pandemia. É Mas o que é as mais pessoas difícil. queriam, porque estava todo mundo desesperado, então todo mundo queria, Uhum. né? Tinha motivação, né? Tinha Sim, sim, com motivação. certeza. A dor era muito grande, então as pessoas se motivavam para resolver o problema de qualquer maneira. Era uma guerra mas, mesmo, né? Aí por isso que o nome é Elmo, viu, Ciro? Antes que alguém pergunte, o nome é sim, Elmo porque significa capacete para guerra. sim. Então é É, é isso, uma, por isso. é uma trocadilho inteligente, eu achei também. É um nome meio que, assim, mais comum para, Mais simples. né? É um nome que não é muito usado. É meio nordestino, né? Eu Não acho. é muito usado. Não é muito usado. Eu achei É genial nordestino. aí o trocadilho que vocês fizeram. E você tá fazendo algum estudo é, é, com ele em outros contextos, Marcelo? Tá com essa perspectiva? Ainda tem perspectiva, mas eu não estou fazendo nenhum estudo específico, não houve tempo para isso. A gente está na fase de análise da coorte, dessa coorte grande, 1.500 pacientes, né? Para identificar os preditores de sucesso e falha. E também, mas eu tenho interesse, o Israel, lá de Santa Catarina, está interessado também em fazer um trial prospectivo na insuficiência hipoxêmica, comparando o capacete CPAP versus alto fluxo, por exemplo. Uhum. Mas não Covid mais, né? Tem que ser outras indicações, porque Sim, não tem sim. tanta Covid. Então seria insuficiência hipoxêmica, né? De uma maneira geral. E aí Uhum. fazer um estudo aqui com o nosso capacete, né? Tem alguns detalhes do design do nosso capacete que eu acho que são melhores. Agora eu vejo isso, na época eu não sabia, mas eu acho que tem detalhezinhos aí em relação ao CO2. E é isso. E a gente quer que mais gente no Brasil use para poder trocar mais experiência. É. É um negócio muito legal a iniciativa. Você sabe que
era complicado na época, né, da pandemia, você tomar qualquer iniciativa nesse sentido, porque até pelos insumos, né? Você não tinha onde comprar as coisas, está faltando o básico, e você Não, ter procurado uma alternativa dessa, ter viabilizado isso, e ainda por não, cima usado um grande número de pacientes, é uma coisa assim que tinha que ter. Receber um prêmio não era da Euro, não, tinha que receber um prêmio do governo para fazer não, a gente foi reconhecido, Ciro, aqui no isso. Estado. A gente recebeu a medalha da abolição. A medalha Legal, da abolição é a maior comenda do Estado do Ceará. Foi um momento muito bacana, foi lá no Palácio da Abolição do governo. bacana, A parabéns, equipe viu? toda foi, é uma comenda, foi muito emocionante, sabe? E aqui no Estado a gente foi muito reconhecido. E engraçado, a indústria, a Federação, a Esmaltec, foi premiada nacionalmente como a maior inovação do ano Legal. no encontro da indústria brasileira. Então eles ganharam É, o prêmio nacional também. E bacana. por aí vai. E E eu você me sinto muito conseguiu. reconhecido aqui no Ceará. Eu me sinto muito reconhecido aqui no Ceará. A Não, equipe toda. seria injusto se não tivesse, né? Eu Sim, acho que sim. você É. fez um trabalho assim que é uma coisa quase que impossível de ser feito né? Em Se outro não tivesse. contexto, né? É. Não, e teve que ter a sua iniciativa, eu acho que você deve ter perdido muitas noites de sono aí, das Entendi. coisas que já tinha para poder viabilizar esse projeto. Eu estava aqui também, Ricardo também, a gente viu como é A que gente a gente. sofreu muito. A gente sofreu demais. Tinha dia que eu chegava aqui, dá vontade de chorar mesmo, sim. Pelo amor de Deus. Só você. Porque todo mundo, né? Eu fiquei deprimido alguns períodos, porque a gente via que a coisa não acabava, né? Não parecia que não ia acabar o negócio. A gente achando que Então, 2020 tinha sido ruim, é, não tinha aquela visto segunda onda, 2021, não tinha aquela visto segunda onda, 2021. então, Terrível mesmo. eu acho que a gente tem que aprender muito e falar sobre isso ainda há muito tempo. A nossa geração nunca, as nossas gerações nunca tinha da Passado, segunda metade do século XX, nós não tínhamos passado por uma guerra, né? Nós nunca é, passamos por uma guerra. Primeiro nós brasileiros, né? E tinha que ter uma guerra aí, ou algo semelhante para a gente enfrentar, para poder ter o que contar para o neto, né? Porque, eu assim, acho. de uma maneira geral, como toda guerra, essa pandemia trouxe efeitos colaterais, assim, do ponto de vista para a medicina de maneira geral, mas também para o É, ensino, na própria medicina, que foram muito, muito bons, assim, acelerou muitas coisas, né? Isso aqui que a gente está fazendo, por exemplo, é verdade. e a gente, pô, você se plugar numa live antes da pandemia, dava Não era raiva. assim fácil. Não era fácil. Tentava, não conseguia. Isso foi uma das coisas que. É verdade, viu, Ciro? A gente banaliza agora, mas era verdade. Por exemplo, quando eu cheguei hoje de tarde no consultório, aí eu disse assim, não, eu tô indo para... Eu pensei que ia ser João Pessoa, o evento. Tô indo para João Pessoa dar uma aula. Você tá indo? Tô, só que eu vou tele. Aí o pessoal, bom e tal, porque eu falei que era com você, né? Aí eu imaginava que... Então, quer dizer, é mais do que João Pessoa. Tinha gente aí na Turquia, né? Quer dizer, a gente hoje em dia acha que isso é... A gente dá por banal, né? Mas isso aqui é incrível. Não, Incrível, né? era uma coisa uma tecnologia que não estava refinada ainda, que tinha muita falha, você tinha que usar, era muito limitada, né? E depois desse negócio aí, você faz congresso. A gente fez 2 congressos aí, Verdade, muito bem sucedidos online. verdade. E outra coisa também que para o qual a pandemia serviu, além disso, no nosso campo especificamente, foi a aceleração do uso dessas alternativas aí, né? Como a ventilação não invasiva, a ultrassonografia pulmonar, Também. que vinha aumentando, de uma maneira geral, a ecocardiografia, a ultrassonografia não aumentando seu uso, mas com a pandemia a coisa, as pessoas aprenderam a usar a ultrassonografia pulmonar e aí hoje em dia é quase que obrigatório, né? Isso foi outra coisa. A autoprona veio com tudo, cateta na hora do E Prona fluxo, também. disseminou, Prona né? virou deixou de ser uma intervenção Prona. ameaçadora
as equipes ficavam faltando. Eu me lembro que a primeira prona que ele fez aqui em João Pessoa fui eu, né? Eu sempre fui atrevido. E isso em 1909, em 2000 e cocada. Pô, venceram com essa ciência dele, não sei o quê. Então, pô, quando inventaram fazer uma prona, meu amigo, era um Deus nos acuda na UTI. E hoje em dia virou um procedimento banal, né? Praticamente. Então, acho que Certeza, já está toda. certeza. Já está medular a coisa. Então, de certa forma, lógico que não precisava disso também, né? Mas os progressos grandes. Mas queimou nossas reservas energéticas, viu, Lúcio? Queimou, sim, Ciro, queimou. Ninguém quer passar por isso de jeito nenhum, nunca mais. Então, Marcelo, eu acho que, devido ao adiantado da hora, a discussão foi muito boa. Muito bom. Já vá se programando, porque nós vamos lhe convocar mais uma vez aí no futuro. A gente está, esse projeto nosso aí vai persistir aí, a gente está, é legal, é uma maneira da gente encontrar os amigos, né, Pois fazer pode mandar. Pois eu gostaria que você mandasse aí sempre a programação e é aberto a todos a participação, né? eu vou lhe mandar quando eu for divulgar já toda quarta-feira. Legal. A gente só tem uma pausa no fim do ano aí, um pouquinho, meio de dezembro até março. Conta das férias. Bacana. Mas assim, não falha. A gente não. Agora é aquela história, assim do João Soares. Toda semana a gente tem que estar catando o neguinho para poder. É um esforço que não acaba. Mas tem sido legal essa iniciativa, assim, uma maneira da gente contribuir também aí. Pois eu gostei bastante. E a ideia de agregar também, porque senão ia ter uma live todo dia, a gente tinha, eu digo, pô, vamos juntar os esforços aí, né, já que tinha a ferramenta disponível para não estar. É uma boa ideia. É uma boa ideia. A gente precisa desses momentos, com certeza. Então, cara, sexta-feira vamos ver se a gente se encontra, né? Vamos. Dá um toque para mim, por favor. Dá um toque, né? E nem que seja rapidamente, se encontrar um pouco. E voltar mais vezes aqui a Fortaleza, se você puder. E eu também a João Pessoa, que eu adoro. Até isso eu me cansei de fazer, de viajar. Uma coisa que eu adorava era viajar. Quando eu penso em pegar um avião e ir para o aeroporto. Preguiça. Então tá bom. Tá bom. Marcelão, obrigado. Ricardão, até mais, pessoal. Abraço. Tchau, tchau. Até a Abraço, próxima Ricardo. semana. Boa noite. Tchau, obrigado, Marcelo. Obrigadão. Foi muito bom.